Fala galera, bem seguinte, então você já tentou perder peso e não soube o que colocar no prato? Pois bem, hoje nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de montar um prato saudável, equilibrado e que realmente também faz com que você venha perder peso. Então você que não me conhece, eu me chamo Matheus Reis e nesse canal eu te mostro aqui vídeos mostrando, por exemplo, a performance, mostrando o emagrecimento e também mostrando como aumentar a massa muscular. Primeiramente, devemos entender por que devemos montar um prato equilibrado, né? Basicamente, pensando também na questão da saúde, a gente deve pensar que o prato ali tá pra gente ter saciedade. Então, quando a gente monta um prato com um contexto que vai te dar fome logo em seguida, realmente não seria o ideal pensando no processo de emagrecimento. Então, como que deve ser realmente esse prato é o que eu vou te mostrar agora, colocando ali, né, boas quantidades de fibras, de proteínas e também de gordura em uma quantidade equilibrada, fazendo com que você realmente tenha todos os nutrientes e também tenha o valor, né, ali calórico e também o valor em relação ao processo de saciedade, porque você não fica com fome, que eu falei no início, de forma muito rápida. Antes de a gente montar o nosso prato, aí eu te mostrar como devemos montar esse prato, a gente deve entender qual o contexto real de montar um prato equilibrado e também saudável. Basicamente é justamente pensando na saúde, mas também até mesmo fora de casa, você entendendo qual seria o sentido de montar um prato equilibrado, você vai poder ficar livre em todas as suas refeições. Então te mostrando, por exemplo, a quantidade de fibra, a quantidade também de proteína, de carboidrato que a gente deve colocar, vai te proporcionar um efeito de saciedade, também de saúde, controlando, por exemplo, o controle glicêmico, né? Controlando a quantidade de açúcar no teu sangue, controlando também os níveis em relação à quantidade de proteína que vai estar na tua corrente sanguínea. Então, realmente, tudo isso faz um sentido muito grande no contexto de montar um prato bem equilibrado. Para ir direto ao ponto em relação a como montar o prato, a gente deve entender que o prato ele deve ser montado com vegetais, né? Salada ali, carboidrato, proteínas e também de gorduras, né? Claro que gorduras mais com perfil poliinsaturado, né? Buscando ali uma função mais anti-inflamatória, antioxidante. Mas o primeiro ponto aí seria justamente os vegetais, que em um contexto do prato, a gente deve montar esse consumo de vegetais sendo ali a metade desse prato, né? Então colocando brócolis, alface, tomate, rúcula, hein? Claro, que a gente está falando num contexto ideal. Se você não gostar de alguma dessas opções, não tem problema, coloca o que você realmente gosta de colocar. Então, sei lá, cenoura, beterraba, né, próprio pepino, lá ervilha, milho, azeitona, enfim, tudo que você tiver direito em relação à salada, pode realmente caprichar em relação a metade do teu prato, buscando o processo de emagrecimento. Já indo aí para o próximo, seria justamente o consumo de proteína. A proteína a gente tem como base principalmente ali em uma quantidade de 1/4 aproximadamente desse prato. Então imagina que aqui é o teu prato, metade a gente já falou que seria salada, e ali 1/4, 1/3 mais ou menos desse prato seria realmente da quantidade de proteína, tá? Então ali um frango, né, um peixe, uma carne de porco mais magra, até mesmo uma carne vermelha mais magra seria também uma opção para você estar colocando, certo? E indo em seguida aí para uma fonte de carboidrato, seria basicamente o outro quarto que ficaria aqui embaixo. Vou até mostrar aqui uma fotozinha como seria mais ou menos esse prato, dividindo em salada, proteína e também a quantidade de carboidrato, né? Como eu falei, essa fonte de carboidrato pode ser mais ricas em fibras, né? Como por exemplo, o próprio feijão, macaxeira, batatinha inglesa também seria uma excelente opção, o próprio arroz, né? Até mesmo você pode misturar uma dessas duas opções, por exemplo, arroz e feijão é o prato de nós brasileiros, né? O prato ideal é arroz e feijão, porque eles se complementam, principalmente na quantidade de aminoácidos. Então realmente seria um prato um pouquinho mais equilibrado dessa maneira. Então salada, proteína e a quantidade de carboidrato. Não menos importante, a gente teria aí as fontes de gorduras poliinsaturadas, como exemplo do azeite em cima da salada, até mesmo no preparo a gente pode estar colocando azeite também. E assim como alguma fruta rica em gordura poliinsaturada, até mesmo na salada, como abacate. Se você quiser acrescentar também algum tipo de oleaginose, como a castanha, né, o próprio amendoim, enfim, então também seria uma opção de você estar colocando esse prato em relação à quantidade de gordura poliinsaturada e fechando com chave de ouro um prato mais equilibrado e também saudável. Outra dica que quem deve entender também seria em relação ao processo de mastigação. Tente mastigar a sua refeição de forma mais que deixe esse alimento mais triturado realmente. Vou deixar até uma fotinha aqui, qual seria o ideal para que essa refeição ficasse ali quando for deglutida, né? Como for ingerida realmente, engolida essa refeição. Então, tente fazer com que essa mastigação seja pelo menos a cada garfada ali, vamos dizer assim, ou cada colherada que você fizer, pelo menos entre 20 vezes cada colher que você for colocar na tua boca, tá? Outro ponto seria justamente o tamanho do prato,
né? Então o tamanho do prato também deve ser um prato não tão grande, né? Um prato um pouco menor, para você não colocar grandes quantidades, mas se você tiver esse controle e já tiver um planejamento nutricional que você consegue respeitar as quantidades, não tem problema. Você pode pegar um prato um pouco maior, até mesmo uma bacia, desde que você coloque ali a quantidade certinha que o Nutri, né, te prescreveu. E disso evitar também refeições com algum tipo de líquido, né? Principalmente algum líquido mais açucarado, como refrigerante, próprio suco com muito açúcar, né? Suco não tem problema, você pode consumir sem nenhuma bronca, porém desde que não tenha acréscimo de tanto açúcar assim, e fazendo com que esse valor calórico da refeição aumente bastante. Agora que a gente já sabe como montar um prato, comenta aqui, né, nos comentários qual alimento que não pode faltar no teu prato aí na sua rotina do dia a dia, se é o feijão, se é um frango, se é uma carne, enfim, então comenta aqui pra mim. E também fique com Deus, se é desse conteúdo que eu tinha pra hoje pra você. Então, até mais e até a próxima. Tchau, tchau.